Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula e vamos abrir aqui o PowerPoint para a gente acompanhar juntos, tá legal? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com a sua família, estejam se cuidando, álcool gel e máscara. E vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ok. Bom, então vamos lá. Mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 16. E essa aula fará a correção das atividades da última aula, ou seja, da aula 15, tá bom? Porém, como para não ficar muito longo, estou dividindo em duas partes, certo? Essa, então, é a parte número 1 e eu sou a professora Nina, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, nessa videoaula, realizaremos a correção das atividades da aula anterior, no que se refere ao conteúdo da apostila, da página 2 a 9, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou ficar aqui com a apostila aqui na minha mão, espero que vocês também estejam com ela aí em mãos. E vamos lá, correção. Bom, aqui, gente, o conteúdo é primeira página, vitrine do jornal. Vocês devem ter assistido a videoaula já sabem o assunto, né, sobre o que é que tem numa primeira página de jornal e por que ela é importante. E aí, na página 3, tem algumas perguntinhas para serem respondidas, depois que vocês leem esse comecinho. E aí tem assim, são 4 perguntas, e somente a primeira a gente vai responder aqui, tá bom? Porque as outras 3 são de caráter pessoal. Então tá. Aí pergunta o seguinte: qual é a ironia implícita na charge da página ao lado, que é a página 2, tá? Então eu vou pegar aqui e vou ler junto com vocês. A charge tá assim, ó, o fim do jornal de papel. Aí tem duas pessoas, né? Uma de pé, outra sentada numa poltrona. E o que está de pé pergunta para o que está na poltrona: como vamos embrulhar peixe no futuro? Ele está com um tablet na mão. E aí o outro responde: não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Bom, os dois estão com tablets, né? E aparentemente parece que estão falando de jornal, né? Não deixa claro isso, mas dá para ter uma ideia, sabe por quê? Porque o jornal, depois que ele era lido, o jornal impresso, ele servia para muitas coisas, né? Entre elas, o embrulho de algumas coisas, inclusive de lixo ou de peixe na feira, né? Então, olha lá, a pergunta é: qual é a ironia implícita na charge? É o seguinte, olha. O jornal impresso, depois de lido, servia, entre outras coisas, para embrulhar peixe na feira. A charge mostra que futuramente pode existir apenas jornal virtual, ou seja, não vai ter mais o impresso, pois muitos leitores já não compram mais jornal impresso. E aí a crítica aqui está o seguinte: o cara fala, poxa, mas se não tiver o jornal impresso, como é que nós vamos vamos embrulhar o peixe no futuro? Aí outro responde, bom, no futuro não vai ter nem peixe. Entenderam? Então, assim, é um futuro triste que eles esperam. Uma por não ter o jornal e outra pelo só ter peixe empalhado, ou ninguém vai comer peixe mais, sei lá, né? Mas é isso, tá bom? Então, dessa página 3, é só isso que importa nesse momento. As outras, gente, olha, são questões de cunho pessoal. Então, olha, você é leitor de jornal? Em caso afirmativo, de que tipo de publicação se você prefere? Aquela que é impressa ou a digital? Digital, gente, os maiores jornais, quase todos os jornais têm um site de notícias, né, que eles publicam na internet. Mas aí provavelmente quase todos, eu acho, precisa que você seja assinante. Algumas coisas eles deixam que qualquer pessoa pode acessar, outras somente você pagando, né? Você sendo o assinante do jornal, tá? Eu prefiro jornal impresso, gosto mais de pegar o papel na mão, ler, virar a folha, voltar, né? Mas isso é uma preferência de cada um. 3. Conhece alguém que leia jornal impresso todos os dias? Se sim, quem? Conheço, gente. Eu. E também meu irmão. Acho que é um hábito mesmo, né? E vocês, se vocês conhecerem alguém que tenha esse hábito, pode ter certeza que é uma pessoa bem informada de todos os assuntos e que você vai ter ótimos papos com essa pessoa, tá? 4. Em sua opinião, o jornal impresso vai acabar por causa da internet? Cite argumentos que sustentem seu ponto de vista. Olha, muito controverso, né? Tem muita gente que fala também que o livro vai acabar, porque agora tem o livro pela internet. Mas a opinião é pessoal, mas eu não acredito que acabe. Né? Eu acho que pode ter uma modificação, sim. Muita gente já não compra mais livro, assina aqueles sites que você pode ler o livro pela internet e tal.
Mas eu não acredito que acabe, não. Tem muita gente que ainda gosta e vai continuar gostando, né? É uma questão assim, você cresceu lendo livros. Se você cresceu lendo livros, é muito difícil que você deixe de ler o livro impresso. Se você tem o hábito de ler o jornal impresso, você dificilmente vai passar para ler só o virtual. É uma questão de hábito mesmo, né? Mas é uma opinião pessoal, então, tá bom? Bom, que é, na verdade, essas perguntinhas que eu coloquei aqui agora, ó, tá vendo? Vamos lá. Agora, na página 5, nós temos atividades que são referentes à página anterior. Tem uma primeira página de um jornal aqui, tá? É o Jornal Folha de São Paulo. E tem vários aspectos. É para quem não, principalmente para quem nunca pegou um jornal, para quem nunca viu a primeira página de um jornal, entender como é que ela é, como que é a carinha dela. Então, nessa que tem na apostila de vocês, a gente tem algumas fotos, né? Uma de maior destaque, outra com menor destaque, e todas elas importantes de alguma maneira, tá? A última da página, lá embaixo, é uma publicação fazendo propaganda de carro, né? Nova Hyundai. É uma concessionária. Bom, mas aí vamos às perguntas. Que elementos chamam a atenção na composição dessa primeira página de jornal? Tem muitas coisas, vamos ver o que vocês possam absorver, o que vocês acharam de que chama atenção. Mas normalmente tem umas sugestões de resposta aqui que mais ou menos é isso, ó. O tamanho, a distribuição das imagens, os diferentes tipos, cores e tamanhos de letras. Olha só, se vocês olharem, tem letras diferentes, com tamanhos diferentes, maior, menor, em negrito, coloridas, né? Tem uma diversidade aqui. A disposição dos textos são recursos trabalhados para chamar a atenção do leitor. O que quer dizer isso? Olha, tem vários pequenos textos aqui, e a maneira como ela é colocado dentro da página já tem uma ordem. Em cima, com maior destaque, letras maiores, são as notícias mais importantes, ou aquelas que o jornal quer destacar, né? As laterais, que são as chamadas para outras matérias, elas são menores, não é que não tem importância, mas elas têm um pouco menos de importância em relação à manchete. E qual é a manchete desse jornal aqui? Essa aqui, ó, com 309 quilômetros de filas, São Paulo tem o maior trânsito da história. Essa é a manchete. Foi o que mais chamou a atenção nesse dia, tá bom? E é mais ou menos isso. Então vamos lá, continuando. Mas as respostas, gente, pode ser o que vocês acharam, tá? Com relação o que chama mais atenção aí nessa folha. Não adianta dizer nada, né? 2. Qual é a principal notícia? Isto é, a manchete dessa edição do jornal. Como é possível chegar a essa conclusão? Então, ó, a principal notícia é essa que eu acabei de falar para vocês, com 309 quilômetros de fila, São Paulo tem o maior trânsito da história. Essa é a manchete. E aí a pergunta é, como é possível chegar a essa conclusão? Porque toda manchete é escrita em letras bem maiores do que as outras, né? Que é realmente para chamar atenção para aquela notícia. Tudo bem? A resposta é essa, tá bom? Deixa eu mudar a folha aqui. Terceira. Observe as fotos que estão acompanhadas de legenda e responda. Essas legendas estão relacionadas à manchete ou se remetem a outros assuntos ou abordados no exemplar? Então, olha lá, vamos virar? Quer dizer, eu vou virar aqui minha apostila. Então, está perguntando se as fotos que tem aqui se referem a essa manchete, a manchete falando de trânsito. Será? Vamos ver aqui. Do lado esquerdo tem a foto. O ex-deputado Paulo Jefferson, do Mensalão, se exercita em sua casa no interior do Rio. Não tem a ver com a manchete. A outra, que tem aqueles soldados, né, todos uniformizados, né? Honras de Estado, etc. e tal. Também não tem a ver com a manchete, tá bom? Isso quer dizer o quê? Precisa obrigatoriamente ter uma foto que se relaciona à manchete? Não necessariamente, tá? Mas se tiver, tem que informar que é, tá? Mas aí vamos falar então. Essas legendas estão relacionadas à manchete ou se remetem a outros assuntos abordados no exemplar? Então, a quais? Então, você coloca aí, né? Elas remetem a outros assuntos, não tem a ver com a manchete. A número 1, que é a foto da esquerda lá do Roberto, que fala Roberto Jefferson, se refere ao mensalão, é um esquema de corrupção que existiu aí uns anos atrás. 2, a estátua da Mônica do Caderno Cotidiano. Vamos virar? Essa pequenininha aqui que eu nem falei sobre ela, onde está assim, guia, tem a polícia, fala aqui, tem uma estátua da Mônica aqui, tá? Pequenininho, mas tem.
E a outra, cadê aqui? Ó, cerimônia de chegada do corpo de Jango a Brasília. O que é isso? O Jango, gente, é o apelido de um presidente que nós tivemos aqui antes do período militar, que chamava João Goulart. Na época que teve o golpe militar, etc., o João Goulart ele estava fora do Brasil, ele teve que ficar exilado, porque se ele voltasse para cá ele podia ser preso, né? Ele ficou morando em um país aqui da América Latina, não me lembro qual agora, e ele ficou lá e acabou também morrendo no exterior. E aí o que está acontecendo? Aí o que acontece? Aqui ele está falando. O corpo dele foi de fato trazido para o Brasil e sepultado em Brasília. Como ele foi um ex-presidente, né? Ele foi presidente deposto pelo governo militar, aí ele tem as honras de Estado, como qualquer presidente que morre teria, certo? É isso. Continuando. Página 5 ainda, tem aí um cabeçalho de jornal, Folha de São Paulo, eu não coloquei ele inteiro, gente, mas aí na apostila vocês conseguem ver, tá? 4. Observe o cabeçalho e responda as questões. Que informações constam nesse cabeçalho? O que tem aí? Aqui onde eu copiei só aparece o nome do jornal, mas na apostila tem. Então vamos lá. O que tem? O nome do jornal, que é a Folha de São Paulo, a data da publicação aí no caso, né? Que está aqui embaixo, ó. Sexta-feira, 15 de novembro de 2013. Tem o slogan, aquela chamada do jornal, né? Que tá um jornal a serviço do Brasil, esse é o slogan. Depois, o endereço eletrônico, né? Ou seja, o site. Depois tem o nome do editor de redação, aquele que é responsável pelo jornal. O ano de início do jornal, quando foi que ele começou? Aí tem, tá? O número, cada edição tem um número, né? A número de hoje qual é? E a data, a hora do fechamento da edição. Por que essa data de fechamento? Gente, porque o jornal, ele é editado, é o jornal que vai para a banca no dia seguinte, ele tem um horário para ser fechada a edição. Então, até meia-noite, por aí, às vezes meia-noite e 5. Se ele não fechar as informações até a meia-noite, e pode continuar chegando notícia, porque, por exemplo, o Brasil é um país que não para, São Paulo é uma cidade muito grande, toda hora está acontecendo coisas. Mas eles têm que delimitar um horário, porque esse jornal tem que ser feito, ir para impressão, então esse é todo um processo que demora um pouco. E aí, depois dessa impressão, eles têm que distribuir jornais para as bancas de jornais. Tanto que 6 horas da manhã os jornais já estão nas bancas. Então, tem que ter um prazo para fazer tudo isso, né? Se eles não tiverem um horário para fechar, por que eles colocam horário? Porque se alguma notícia vier depois, a pessoa sabe que ele não foi posta no jornal, porque o horário do fechamento da edição já foi anterior, tá? E tem o preço também, beleza? É isso. E aí do lado tem uma um pequeno lembrete aqui de como se escrevem coisas que é bom vocês guardarem. Afim, afins ou afim de, tá? É só vocês lerem aí bonitinho. Qualquer dúvida, me perguntem. Bom, continuando, ainda relacionado a isso que a gente estava falando, no cabeçalho, lá na página 6, gente. B. Que informação tem mais destaque no cabeçalho? Ué, o que mais chama atenção é o nome do jornal, né? E tem que ser realmente o nome do jornal. Assim como se for o nome de qualquer supermercado, shoppings, o nome da nossa escola, Centro Educacional Gama, né? Tem que chamar atenção. C. Que recursos visuais são usados para destacá-la? A questão do título. O tamanho das letras, né? E o estilo também. Vocês podem olhar, ela é toda diferente das letras usadas nas notícias, tá bom? Então, esse que é o recurso visual. Eu colocar uma letra de destaque e um formato também de destaque. 5. Identifique o gênero textual que consta no final da PP. PP, gente, é a sigla para a primeira página. E suas principais características, tá? É lá no rodapé, lá no finalzinho. O que tem lá? Consta no pé da página o anúncio publicitário, né? Tá falando assim, e suas principais características. O que tem lá? Imagem verbal, mensagem não verbal, né? Que tem a imagem e tem o escrito também. E qual é a intenção? Pretende levar o leitor a visitar essa concessionária que está abrindo e, quem sabe, comprar um carro. Certo? É isso. 6. Deixa eu mudar aqui. Note que ao redor da foto, que ocupa a maior parte da página, há vários outros textos curtos, cujos títulos estão com fontes que o destaca. O que é a fonte nesse caso, gente? É o formato e o tamanho da letra, tá? Fonte é a letra.
Isso é muito comum nas PPs de jornais, primeiras páginas de jornais. São as chamadas. Veja como exemplo as duas chamadas reproduzidas ao lado. O que eles estão falando aqui? Se você voltar lá na primeira página, que está na página 4, vocês vão ver que todos têm essas fotos e em volta deles pequenos textos, né? Isso são, assim, pequenos textos de reportagens que estão no interior do jornal. Vamos lembrar que isso aqui é a primeira página, né? Então, assim, tem um pequeno resumo das notícias que estão internamente no jornal e com o número da página correspondente onde o leitor vai achar a matéria. Para que eles fazem isso? Para que o leitor, olhando para a primeira página, já saiba as principais reportagens, as principais notícias que estão dentro do jornal e a página que está, porque assim ele vai direto na página que interessa. Ele não precisa ficar folheando o jornal todo. Embora eu goste de folhear o jornal todinho, tá? Eu não vou pela página. Bem, é isso. Mas aí, voltando aqui, note que ao redor das fotos da foto que ocupa o maior espaço na página, há vários outros textos curtos, cujos títulos estão com fontes que os destacam. Isso é muito comum nas PPs de jornais, são as chamadas. Veja como exemplo as duas chamadas reproduzidas ao lado. Então, a gente tem aqui do lado, na apostila de vocês, eu não copiei aqui para o slide, duas manchetes. A primeira, presidente do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, acelera trâmite de prisões do mensalão. Aí tem o textinho pequeno falando sobre isso, e embaixo está assim, poder, A4. O que quer dizer isso? Daqui a pouco a gente fala. E mais, aí outra notícia. Desmatamento na Amazônia volta a crescer após 4 anos. Aí também tem um resumo da matéria, e embaixo está assim, ciência C7. Guarda essa informação. Um tá poder A4, o outro ciência C7, tá bom? Agora vamos voltar para a questão 6 aí. Tá perguntando, a função desses textos tem uma da resposta certa, que é a resumir algumas entre as principais notícias do periódico é o jornal, apresentando o título e uma síntese do assunto. É isso que são as chamadas. São pequenos resumos com o título, né? Dizendo quais são as principais matérias que estão ali dentro do jornal, para a pessoa já saber o que tem lá dentro, né? Claro que tem outras coisas que às vezes nem aparecem na capa, mas as principais estão ali. Tudo bem? Então aí é a alternativa A. Voltando só ao que eu falei aqui, embaixo aqui de cada notícia, poder A4, ciência C7, esse é o nome do caderno onde estão essas informações, né? O jornal é dividido em cadernos, de cada um para um assunto. E aqui está falando o nome do caderno e a página onde ele está, tá? É isso que são essa parte que está em negrito aí no final de cada pequena chamada. Vamos lá. 7. Agora compare os textos exemplificados na questão anterior com estes e explique em que eles se diferem. Então tá assim. Corinthians não renova com Tite e traz de volta Mano Menezes. Só isso. E aí tá lá, esporte, D1. Lembra que eu falei do nome do caderno e a página? Aí. E a outra, avança na Venezuela a lei que deixa Maduro legislar por decreto. Maduro aqui, gente, não é do verde Maduro, não. É o presidente da Venezuela, tá? E tá lá o caderno Mundo A14, certo? O que elas se diferem dessas outras duas que eu acabei de falar aqui, que eu não li, mas tem aí na apostila de vocês, né? Para essas duas. Aqui, ó, assim, primeiro, tanto esses dois que aparecem aqui na questão 7, quanto os dois que aparecem aí do ladinho, eles são chamadas, né? Os dois são chamadas para matérias que tem dentro do jornal. A diferença entre eles, gente, aí eu vou ler aqui com vocês, ó. Eles têm a mesma função, né? Mas apresentam apenas títulos das notícias, ao passo que os livros anteriormente apresentam os títulos e sínteses das notícias. Então, essas que tem aqui do lado, presidente do STF, tal. Desmatamento na Amazônia, tal. As duas têm um pequenino, assim, resumo da matéria. E esses outros dois aqui, embora também sejam chamadas, né, para você ir lá e olhar a matéria dentro do jornal, eles não têm nada, não tem resumo de notícia nenhuma, tem somente a manchete da notícia, o título da notícia. É isso, tá? Vamos lá, correção da apostila, página 7. 8. Que informação aparece em destaque nestes dois quadros? Olha aí os quadros. Guia Folha. Shows, peças, filmes e mostras abordam a cultura negra na sociedade. Aí tá lá, página 8.
Isso é o caderno, guia, tá? O outro caderno, cotidiano. Estátua da Mônica furtada é achada no matagal em Guarulhos. Aí tá lá, C5. As duas são chamadas que destacam os cadernos onde aparece essas informações. Pode ver que em cima de tudo aparece o nome do caderno. Guia, guia Folha e cotidiano. O guia Folha fala sobre cultura, exposições, cinema, teatro e o cotidiano, notícias do cotidiano da capital, principalmente, certo? Da capital de São Paulo. É isso, tá bom? O que eles destacam nesse caso aí? Em vez de destacar o título de uma matéria, eles destacam o nome do caderno onde estão essas coisas, beleza? Ainda na página 7, exercício 9, os elementos que você analisou recebem denominações específicas na linguagem jornalística. Faça associação entre os elementos constitutivos da PP, lembrando que PP é a primeira página, e PP lida, e a sua respectiva descrição. Vamos lá. Então, do lado tem 1, cabeçalho, 2, manchete, 3, gravata ou linha fina, 4, crédito, 5, chamada, 6, foto, 7, legenda, 8, texto publicitário. Então, vamos ver? A, olha lá. Indica a autoria da foto ou do texto. No caso da primeira foto, o fotógrafo é Pablo Jacob, da agência O Globo. Então, aqui é o número 4, o crédito. O crédito de quem fez. É por o nome de quem fez aquilo. B, frase que descreve a foto e identifica a situação retratada. É a 7, legenda. C, normalmente aparece na parte inferior da página. O espaço é vendido a qualquer empresa que queira fazer a divulgação de algum produto ou serviço. No caso dessa edição, a empresa é a concessionária Hyundai Caoa Sumaré. A gente coloca 8, texto publicitário. D, linha que complementa o título da notícia, manchete, né? Aparece logo abaixo dele e é uma frase ou oração sem ponto final, gente. Tá embaixo da manchete, né? É uma linha fina. É número, cadê? Número 3, gravata ou linha fina, certo? E, parte em que aparece em título do jornal, local de publicação, data de circulação, etc, etc, é a um cabeçalho. F, resumo de algumas notícias que constam na edição, indicando o caderno e a página que contém o texto completo. Sua função é provocar o interesse do leitor e orientar a leitura. Aí a gente coloca 5, gente, chamada. G, principal notícia do dia e que recebe o título mais importante da PP. É escrita em letras grandes, tal, tal, tal. É a manchete, número 2. H. Sua função é complementar ou ilustrar a informação dada pelo texto visual. Em geral, é decorrente da pauta geral do jornal. É a número 6, que é a foto. Beleza, pessoal? Na verdade, é só você identificar, numerando, né, as partes que compõem a primeira página do jornal, certo? Vamos mudar aqui também. Aqui tem outra parte. Aqui, página 8. Releia a manchete da PP, analisando seus elementos constituintes para responder as questões. Aí eu só copiei aqui para ilustrar. Com 309 quilômetros de fila, São Paulo tem o maior trânsito da história. Congestionamento na saída para o feriado ocorre em meio à alta da frota de veículos e de faixas exclusivas de ônibus. Gente, então para começar, esse com 309 quilômetros, etc, etc, é a manchete. Esse que tem embaixo, um pouco menor, bem menor, na verdade, mas ainda assim, a letra é maior do que a notícia propriamente dita, essa é a linha fina, tá? Bom, mas aí a pergunta é: qual é a função do texto que aparece logo abaixo da manchete, que é a linha fina? Então, a função desse texto é complementar a informação dada pela manchete. A manchete já chama atenção para o fato, mas ela não dá muita informação. Agora, a linha fina, ela completa um pouquinho mais o sentido, mesmo assim não é completo, totalmente completo, porque você vai ter que ler a notícia para realmente entender qual é o assunto, tá? Mas tudo isso é para chamar a atenção do leitor. Então, você coloca que a função desse texto é completar a informação dada pela manchete, acrescentando outros dados que especificam o fato. Mas ainda assim, vamos lembrar, não é uma informação completa, porque a gente quer, como eu digo, como se eu fosse jornalista, mas é que a pessoa vá lá e leia a notícia completa. É só para chamar a atenção do leitor, tá? Bem, aí tem a 11 aí. Circule o lead dessa notícia, leia e complete o quadro com as informações pedidas. Aqui eu vou voltar, já está lá grifadinho, ó.
O que é o lead, gente? Lead é o primeiro parágrafo da notícia, onde constam aquelas informações, como, onde, porquê, etc. E aí é isso que tem nesse exercício número 11. Olha lá. Quem, ou seja, de quem está falando, né? A manchete da cidade de São Paulo. O quê? A gente tem que falar aqui o quê, né? O que aconteceu então na cidade de São Paulo? Registrou um congestionamento recorde, 309 quilômetros nesse momento. E quando? Na véspera do feriado da Proclamação da República. Tudo bem? Todas essas informações estão ali no lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, sempre. Beleza, pessoal? Agora que tem aqui na página 9 algumas atividades que elas deveriam ser feitas por vocês. Se a gente estivesse na sala de aula, nós faríamos juntos, em grupo, né? Mas infelizmente nós não estamos. Então eu vou pular essa, porque era uma coisa que tinha que discutir, pesquisar, copiar, conversar com os colegas, com o professor, tá bom? E é isso. Olha, essa é a primeira parte desse conteúdo, tá? E vocês lembrem que ainda tem o caderno de atividades para corrigir, que vai ser a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Espero que vocês fiquem bem, façam as atividades. Até a próxima. Beijo!